Olá pessoal, tudo bem? No dia 22 de março é celebrado o Dia Mundial da Água e nós, do Museu de Energia de Itu, que temos como um propósito inspirar pessoas sobre o valor da água e da energia para a vida, preparamos uma ação bacana para este mês especial. Primeiro, produzimos um material educativo destinado ao público escolar e também aos interessados em geral, abordando o tema da água e seus usos na cidade de Itu. Este material, atrelado à Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, apresenta um panorama histórico do abastecimento de água na cidade e questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável. O caderno educativo está disponível para download gratuito no site do Museu de Energia e na descrição deste vídeo. Esperamos que gostem e aproveitem. Além dele, faremos entrevistas com especialistas sobre o tema água em Itu. E neste vídeo, vocês poderão conferir o nosso bate-papo com o geógrafo Murilo Rogério Rodrigues. Mas antes de apresentar o Murilo e começar a entrevista, convidamos vocês a uma reflexão. Desde o início, o abastecimento de água na cidade de Itu foi permeado por questões políticas, sociais e crises hídricas. Abordamos essa questão aqui no Museu da Energia em 2015 com a exposição Fontes e Chafarizes. A partir da pesquisa em jornais locais, a mostra apresentava um panorama histórico dos fatos envolvendo o tema de água em Itu desde o século XIX até a crise hídrica que atingiu a cidade em 2014. Já em 2021, os ituanos conviveram com mais um racionamento de água, em virtude de uma nova estiagem. Porque historicamente Itu sofre com abastecimento de água? E quais são as causas desse problema? Quem vai nos ajudar com essas dúvidas hoje é o Murilo Rodrigues. Olá Murilo, tudo bem? É um prazer recebê-lo aqui para este bate-papo e vou contar para vocês um pouquinho sobre quem é o Murilo. Murilo é licenciado e bacharel em Geografia pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, e mestre em Geografia Física pela Universidade de São Paulo, USP. É autor do livro A Escassez da Água, que temos aqui conosco, para o abastecimento público e seus reflexos socioeconômicos no município de Itu, publicado pela editora Ottoni em 2010. A obra, parte de um trabalho de estudo científico de 8 anos, apresenta as possíveis causas da escassez de água para o abastecimento público em Itu e uma análise das consequências deste problema durante o período em que foi observado. Murilo, conta para nós o que te motivou a navegar por esse tema? Tudo bem, agradeço primeiramente a oportunidade de falar com vocês e diretamente para todos que nos veem agora. Eu, como ituano, que sou, convivi com o problema da falta d'água toda a minha infância. Eu estava mais próximo do problema porque meu pai trabalhou 30 anos no serviço de água. Então, era muito comum, além de a gente passar por toda a problemática, como os ituanos em geral passam constantemente, eu via em casa muitas coisas, muitas reclamações dele, tristeza, né, de alguém que tenta resolver ou tenta participar da solução e não consegue. E aí, quando resolvi optar pelo curso de Geografia, né, para a graduação, a gente já vai, né, pelo menos essa deveria ser a ideia, já vai para a universidade com alguma questão, com alguma problemática, já leva, né, para a universidade alguma questão para tentar resolver ou para tentar estudar. Então, quando surgiu, né, a ideia de produzir alguma coisa, que culminaria posteriormente com o TCC, trabalho de conclusão de curso, eu já fui com a ideia da água, porque eu, durante toda a minha adolescência, eu nunca li ou nunca vi nenhum tipo de trabalho que enfocasse a questão da água de maneira técnica. Eu só tinha informações de jornais, de mídia, né, ou do poder público. Então, não tinha nada de embasamento científico que
divulgasse, principalmente e sobretudo, as causas do problema, que é o que acho que a população ituana sempre quis saber. Então, a ideia foi essa, foi ao mesmo tempo que eu estudava, né, que eu fazia meu curso e aprendia conceitos importantes para a minha formação, desenvolver um trabalho que levantasse a questão, né, das causas da falta d'água em Itu e, por que não, sempre pensei nisso, contribuir, né, de alguma forma para a cidade. Isso é uma coisa que eu sempre pensei. Né? Eu pensava, meu pai contribuiu 30 anos, por que eu já estou lá dentro da universidade, não posso também tentar, né, trazer alguma informação nova para os munícipes, né, sobre essa questão. Obrigada. Então vamos lá. Vamos às perguntas. O município de Itu está localizado numa zona de sombras de chuvas, ou seja, numa região cercada por montanhas que apresentam índices de precipitação bastante inferiores à área do seu entorno. Por outro lado, a zona leste da cidade apresenta o mesmo volume pluviométrico de outros municípios da região. Então, para você, Murilo, quais seriam as causas do problema crônico da escassez de água em Itu? Muito bem. Quando eu fiz o TCC, trabalho de conclusão de curso, a ideia central dele era exatamente descobrir as causas. Eu achava que tinha muita mística, né, envolvendo esse tema, essa questão. Então, o foco inicial foi exatamente estudar as causas. Eu, como acho que a maioria dos ituanos, sempre ouviu falar que em Itu não chovia. Né? Então, eu comecei com uma hipótese de que Itu faltava água porque não chovia. Né? Foi a hipótese central do TCC. Então, na época, eu escolhi um professor orientador, um climatólogo famoso do Brasil, fui para essa área, para a gente estudar, focar no clima. Tá? E eu posso dizer que o TCC ele tem talvez 50% dele, ou até mais, baseado na questão pluviométrica. Apesar de ser geográfico, né, ele tem ênfase em aspectos geográficos como um todo, mas a chuva foi o foco principal. Então eu estudei 30 anos de chuva em Itu e mais 15 cidades da região. Foi de janeiro de 67, mês a mês, até dezembro de 97. Eu lembro que essa foi a série histórica que o DAE, Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo, tinha disponibilidade dos dados. Foi um trabalho árduo, porque tinha muitos anos com falhas, então eu fui preenchendo através de médias. E aí cheguei à conclusão que em 30 anos de chuva, nós tínhamos tido apenas 4 anos secos. Aí nós tivemos 3 tendentes a secos, quer dizer, não pode ser considerado seco. A grande maioria pluviosidade normal e na casa de 8 anos chuvosos. Só que, apesar de termos apenas 4 anos considerados secos, em 30 anos, durante 22 anos, nós tivemos racionamento. Então, imediatamente caiu por terra, né, a princípio, a ideia de que não chovia em Itu. Ao comparar Itu com as cidades vizinhas, eu fiz o cálculo e a diferença foi de 150 milímetros de chuva a menos em Itu. Tá? Para vocês terem uma ideia, esse mês, em 3 dias, Itu recebeu 200 milímetros de chuva. Então não é uma quantidade tão absurda para o ano, né? Para cair num ano. É uma quantidade pequena, que não seria, a princípio, a responsável pela falta de água em Itu. Então esse foi o primeiro ponto, né? O primeiro ponto ali que eu fiquei feliz por ter esse estudo, por ter conseguido fazer esse estudo. Nós não tínhamos nenhum estudo pluviométrico de Itu. Então esse primeiro ponto provou, né, que a chuva não era o problema de Itu. Né? Aí, posteriormente, eu fui estudar outras coisas que me mostraram que, de fato, a questão da falta d'água em Itu não era física. Ela era muito mais humana, antrópica, do que física. Muito bom. E nos últimos anos foram realizadas muitas obras no município, já resolvendo aí essa reflexão sobre a questão humana, com essas promessas de afastar a problemática do racionamento, sobretudo no período de estiagem.
Entre eles, nós podemos destacar a inauguração do sistema Mombaça, né, em 2018, e a sua ampliação em 2021. E você acha que, por que será que essas ações, elas ainda não foram suficientes para poupar a população do racionamento? Ok, então, para concluir apenas a minha fala anterior, se a questão não era física, né, era humana, resumindo a tese, o TCC, a maior parte dos problemas eram referentes à falta de investimento no setor da água em décadas, tá? Ou melhor, séculos. Os primeiros problemas aparecem em 1800, no início de 1800. Né? Os livros nos mostram os documentos históricos. Então, eu vou citar alguns dos problemas que na época, tá, que eu fiz a tese, vamos deixar isso claro, foi em 2003, né, faz tempo, que eu fiz o TCC, foram responsáveis, apareciam como os principais responsáveis. Né? Então, seria equipamentos antigos, filtros, por exemplo, muito obsoletos, os quais você precisava parar 3 vezes o abastecimento por dia para limpá-los, enquanto você já tinha equipamento, né, em outras cidades que você limpava a cada 3, 4 dias. Então você tinha um desperdício de água com limpeza de filtro, ETAs, estações de tratamento de água antigas, que não tinham, como é que se diz, eficiência na limpeza da água. Tubulação, esse foi o pior problema, tubulação extremamente antiga, algumas até com 120 anos de existência que nunca tinham sido trocadas, principalmente essa parte central da cidade, por questões históricas você não podia mexer. Então, ao fazer um cálculo da quantidade de água captada nos mananciais, né, que tu tinha na época, se eu não me engano, ficou por volta de 500 litros habitante dia, 487. Uma cidade normal captava 192 litros habitante dia. Então, aí já me acendeu a luz vermelha. Né? Como Itu não tem água, se tu está captando quase 3 vezes mais do que outras cidades captam. Agora, o pior de tudo, apesar de você captar esse absurdo de água, não chegava água na casa das pessoas. Então, alguma coisa acontecia com essa água. Né? Então, isso me levou a estudar a questão da tubulação e, na época, chegamos à conclusão de 55% de perdas na rede de distribuição de água de Itu, desde a captação até o abastecimento final na caixa d'água das pessoas. Tá? A maior parte eram perdas, 40%, por volta de 40% eram perdas de tubulação trincada. Tá? O restante eram perdas na estação de tratamento, com equipamentos obsoletos, e uma pequena parte de perdas de micromedição, que seriam basicamente hidrômetro quebrado. Então, hidrômetros quebrados, na época, se não me engano, 5.000, tá? Você não tem por volta disso. Isso fazia com que as pessoas, muitas vezes, sabendo que tinha um hidrômetro quebrado, não pagavam o valor mínimo de água, desperdiçavam, sabendo que não seriam cobradas além daquele mínimo. Né? Então ficou claro, naquela época, que as questões eram muito mais humanas, né? Muito mais de ordem política ou técnica, né? Má gestão, talvez, todo esse tempo, do que, de fato, física. Então isso foi importantíssimo, porque começou a desmistificar essa questão. Né? Hoje, você lê algumas obras sobre Itu, e de alguns autores, pessoas que dizem, e ficou claro, né? Pelo menos a maioria cita, olha, não é chuva. Então eu já me sinto orgulhoso por isso, porque eu quebrei um paradigma que era uma coisa secular, né? com essa primeira obra, esse TCC. Na ocasião da divulgação desse trabalho, apesar de eu, infelizmente, nunca ter sido chamado por ninguém do município, nenhuma instituição nem nada, para poder falar mais, porque é um gosto que eu tinha, eu queria, né, contribuir de alguma forma, contribuir mais, explicar, inclusive pontualmente o que tinha acontecido. Né? No município de Itu, nunca fui convidado para falar sobre isso, mas curiosamente em vários municípios da região eu fui, inclusive São Paulo. Mas enfim, eu acho que foi divulgado. Então começou um grande movimento em Itu para melhorar algumas coisas referentes a essa questão técnica. Tá? Logo depois que meu trabalho foi divulgado, ocorreu a concessão do SAI, né, para a empresa Águas de Itu. Na época, o SAI acabou se tornando uma empresa reguladora. Né? A função dela não era mais a questão básica da água, de servir água, mas sim fiscalizar Águas de Itu. Né? Eu acredito que isso tenha ocorrido porque, quando eles se deram conta do que precisaria ser feito para ressuscitar, entre aspas, o SAI, né,
os custos seriam muito elevados. Então, seria mais viável, né, passar essa autarquia para alguém que pudesse ter mais condições de investimento. Tá? E aí, chegando ao que você falou. Inicialmente, a Águas de Itu ficou de investir em algumas coisas, principalmente na questão de reservatório. Por quê? Apesar das perdas que eles, de fato, investiram, tá? Eu cheguei aí algumas vezes na Águas de Itu, passaram algumas informações e eles me passaram também, poucas vezes, umas 2 ou 3 vezes, sobre o que estava sendo feito e me mostraram que, de fato, estavam sendo corrigidos muitos problemas na estação de tratamento. Tá? E tubulação alguma coisa. Eles sabiam da questão da perda, né, naquele momento. Eu acredito que isso tenha sido ali, meados de 2000, final dos anos 2000. E aí, eles também estavam investindo em reservatórios. Ficou acertado que em 2 anos a Águas de Itu precisaria desassorear os reservatórios e construir reservatórios novos. Isso foi feito? Não totalmente. Por isso, quando vem a crise de 2014, a crise, essa última crise, né? Nós tivemos um ano passado, mas ela foi pequena se comparada a 2014. A de 2014, houve muita cobrança sobre a Águas de Itu, porque havia uma ideia de que eles conseguiriam resolver isso rapidamente. E não os culpo, porque se é um problema secular, ninguém ia conseguir resolver isso em poucos anos. Né? Então a empresa, a princípio, ela foi pressionada até para fazer mais do que talvez ela humanamente conseguisse fazer. Mas eu acredito também algumas obras que eram urgentes não foram feitas dentro do período esperado. Então, quando nós tivemos aquela estiagem, né, de 2013 e 2014, que foi atípica de fato, né, os problemas voltaram. Itu sempre foi uma cidade vulnerável à questão de chuva. Né? Nós precisamos de chuva. Enquanto tem chuva, não tem problema. A hora que acaba a chuva, volta o problema. Isso é cíclico. Infelizmente, acho que é um problema geral que a gente observa, né, no Brasil, talvez, as pessoas dão valor ou tentam resolver apenas quando o problema já existe. Não há existe apenas o tratamento do problema e não uma prevenção. Isso acontece na saúde, né? Isso acontece em vários setores. E então, logo que o SAI foi concedido, tinha-se uma ideia de que aquilo, né, seria suficiente, e as próprias pessoas, né, muitas divulgavam que resolveria, que o problema da falta de tudo estava acabado. Né? E eu sabia que não, porque eu sabia a fundo que o problema era grande. Né? Então, mesmo com a construção, como você bem citou, né, de algumas obras, o Mombaça inclusive leva o nome do meu pai, né, foi uma homenagem que fizeram a ele, que trabalhou 30 anos no sistema. Não foi suficiente porque você teve, nas últimas décadas, um aumento de demanda significativo. A população de Itu, ela triplica de 1970 a 2000. Ela triplica mesmo. Tá? Então, você já tinha uma cidade com problema desde 1800, tá? Que, de repente, pegando, embarcando, né, na onda da industrialização do Brasil no início do século XX, êxodo rural, a cidade ela cresce muito rapidamente, então a demanda cresce. E nossos mananciais pequenos, nós temos um grande rio que resolveria o problema, de fato, que é o Tietê, nós não podemos usar água. Fora ele, apenas pequenos rios. Né? São 6 ou 7 mananciais que tu costumeiramente usava para abastecer de água. E poços artesianos pouquíssimos, porque nós temos, de fato, subsolo pobre de recursos hídricos. Então, por mais que se façam obras, ou que se fizessem obras, né, você precisaria de muito mais obras e muito mais tempo para resolver um problema que é muito grande, muito maior do que as pessoas imaginam. Bem, se passaram 10 anos desde a publicação do seu livro. E, novamente, Itu, outras cidades da nossa região, como Salto, Porto Feliz, também conviveram e ainda convivem com a escassez de água. Há novos estudos ou trabalhos, né, que apresentem novas leituras para esses problemas e que possam indicar soluções para além dessas que você já destacou? Bem, inicialmente a gente tem que imaginar que o racionamento que passa Salto, que passa Porto Feliz, ele é muito pequeno, perto do problema de Itu. Né? Os racionamentos em Itu, eles são constantes, eles são quase que anuais, em algum momento do ano você vai ter, né, gente sofrendo com isso. E essas outras cidades, que você citou e outras ainda, eles terão racionamento num momento, de fato, num ano diferente, num ano que o regime hídrico não obedece à normalidade. Né? Então, como foi o caso de 2013 e 2014 e o caso de 2021. Né?
2021 nós tivemos um fenômeno Laninha forte, né? O Laninha, que é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, ele provoca uma diminuição da evaporação da água. Então, menos evaporação, ele provoca efeitos diversos, né, no mundo, não só no Brasil. Mas, basicamente, você tem excesso de chuva no Nordeste e na Amazônia e escassez de água no Sudeste. É isso que normalmente ele provoca. Então, o ano de Laninha é um ano, assim, não é raro. Né? A cada 10 anos ou menos você tem Laninha, e Laninha, que sucede ele. Então, já é meio que previsto que a cada 10 anos você vai ter um ano mais complicado. Né? Então, o ano de Laninha, de fato, nós temos uma pluviosidade baixa. Tá? Normal para essa nossa região é 1.300 milímetros. O ano passado nós tivemos 800, mais ou menos 800 milímetros. Baixo, né, da média. Mas nada se comparado aos 425 milímetros do ano 2000. Né? De fato, ali foi quase um semiárido. Foi um ano quase de clima semiárido aqui nessa região nossa. De qualquer forma, essas cidades sofreram, mas eles entraram em racionamento agora. Eles entraram em outubro ou em novembro. Tá? Nós entramos em julho. Já tinha gente sofrendo. Então, a questão de Itu é essa. Quando o racionamento vem, que é comum, geralmente ele vem antes e ele vem forte. E ele demora mais para acabar. Então, ele se estende mais, ele é mais longo, né? O que leva ao sofrimento maior à população, principalmente a carente, né? Que não tem caixa d'água, muitas vezes armazena isso. Esse ano nós tivemos o Covid, né? E várias outras coisas. Sobre os estudos, depois que o SAI foi privatizado, as portas se fecharam um pouco, para mim e para outros, eu acredito. Não que antes eram abertas. Eu tive uma dificuldade tremenda para conseguir dados na prefeitura, no hospital público, no SAI, para fazer o meu TCC e para fazer minha tese. Ou por desorganização, porque os dados não existiam, estavam perdidos, ou porque algumas pessoas não facilitaram para eu conseguir. Depois que isso foi privatizado, não há obrigação, né? Porque não é um serviço público, não há obrigação de oferecer dados. Então, eu acho que a coisa ficou um pouco mais blindada. Tá? Eu mesmo não tive muita coisa a mais, assim, não tive muita informação mais a respeito após 2010. Tá? Eu acabei também trabalhando em outras coisas e não fiquei muito mais em cima da questão da água. Sei que algumas pessoas publicaram, né? No Google você encontra alguns trabalhos científicos. Ontem eu estava verificando, né, porque a pessoa me ligou um tempo atrás para pedir autorização para usar o livro. Então, eu tenho contato com algumas pessoas que fizeram algumas coisas. Tá? Tem algumas coisas, mas a maioria são trabalhos técnicos, não é feito pela CIS, né? Hoje a CIS, que depois algo isso virou a CIS, ou pela prefeitura, até onde eu sei. Tá? Existem trabalhos um pouco mais antigos, informações sobre novos trabalhos eu desconheço, né? Atuais mesmo, porque a gente ficou um pouco cerceado, uma vez que a empresa passou a ser privada por um tempo, e também as pessoas que antes eu conhecia, né, que estavam trabalhando lá, já se aposentaram. Então, a gente não tem tanta informação mais sobre esses dados atualmente. Murilo, quando você comenta sobre a situação da população durante esse período de crise, falta d'água, nós percebemos que os reflexos socioeconômicos afetam diretamente a população, sobretudo num período pandêmico que ainda estamos vivendo. Você acha que os mesmos reflexos que nós, enquanto moradores de Itu, sentimos lá em 2014, ainda são os mesmos que nós temos hoje? E eles se intensificaram ou há novos fatores aí que podem estar afetando a vida da população? Então, em 2008, quando eu retornei à universidade para fazer a minha tese de mestrado na USP, eu quis exatamente estudar melhor a questão das consequências. Né? Então, o TCC ele ficou basicamente com as causas, uma vez que elas foram, né, solucionadas, eu passei a estudar as consequências. E confesso que me assustei. Me lembro que tinha meu orientador na época, eu comentei com ele, quando eu comecei a fazer a tese, no primeiro dia: professor, você vai se assustar, né, com os resultados disso aqui. E eu tinha alguma coisa na mão, alguns jornais, algumas coisas, mas eu não tinha nada feito ainda. Ele falou: Murilo, olha, eu até entendo que você vai achar consequências, mas serão consequências, né, previsíveis. Como São Paulo já passou, eu lembro que ele brincou comigo. E quando eu defendi a tese, no último dia, né,
Nós estávamos na banca depois da aprovação e eu brinquei com ele, dei a mão para ele e falei, professor, falei que você ia se assustar. Ele falou, cara, eu nunca vi nada igual, né? Professor de climatologia da USP. Eu não imaginei nunca que o que você trouxe para mim hoje, para nós hoje, acontecesse em Itu. Ele se assustou com o tamanho dos reflexos, porque se a crise é grande, né, se o problema é grande, as consequências são grandes. Então elas começam desde a questão econômica. Eu posso citar, por exemplo, empresas que se mudaram de Itu. Tá? Todos esses dados eu tenho no meu livro, né? Inclusive assim, o número de empresas que saíram de Itu no período de crise hídrica. Quem deixou de vir para Itu? Eu entrevistei pessoas de empresas que iam vir e não vieram. Tá? Tem entrevista com eles, dizendo, olha, eu não fui porque a água é o básico para a minha empresa. Eu não tenho água, eu não posso estabelecer na cidade. Tá? Existem empresas próximas. Em Indaiatuba, foi a cidade que mais ganhou empresa que viria para Itu. Olha o quanto cresceu Indaiatuba e o quanto cresceu Itu nas últimas décadas, em termos industriais. Né? Então, Itu perdeu muito. Tá? Se não tem empresa, não gera emprego. Né? Sem emprego, você não tem mercado, o comércio enfraquece. Tá? Anos de crise hídrica, existe, o meu livro e outras obras mostram isso. Né? Nós tivemos, foram anos de desemprego elevado, né? Férias coletivas. Então, a empresa não tem água, ela para de produzir. Ela não pode pagar um funcionário se ela não está tendo lucro. Ela dá férias coletivas ou demite. Então, funcionário demitido, funcionário que não consome, o mercado da cidade, o comércio da cidade sofre. Então, isso durante muitas crises hídricas, não foram poucas. Não foi só 2000, 2014 e 2021. Né? Isso faz mais de um século. E também há os que ganham com isso. Né? Por exemplo, quem vende água. O comércio de água em Itu foi ganhando força ao longo do tempo. Né? E as pessoas muitas vezes viram nisso uma oportunidade de ganhar dinheiro. De fato é. Né? Então, assim, causas econômicas e nós temos causas sociais. Tá? Desde hospitais superlotados, porque a pessoa armazena água em balde, tambor, quem não tem caixa d'água, e aí a contaminação fica exposto. Tá? Aumentos de casos de dengue, não sei se vocês vão se lembrar, né? 2015, foi um ano após o racionamento, tivemos um surto de dengue, chikungunya no Brasil, mas em Itu foi uma coisa caótica. Né? Por quê? Pessoas armazenaram água, estava destampado, os mosquitos se proliferaram. Então você tem um monte de consequência social disso daí. Né? Você tem consequência, por exemplo, uma pessoa que sobe no seu telhado para destampar uma caixa d'água, cai e morre. Ou vai para o hospital, se machuca. Com quantos não aconteceu isso? Né? Você tem, por exemplo, outros surtos, virose e outras coisas, quando você tem água armazenada sem que não está sendo limpa, não está correndo, não é água corrente de torneira. Né? Nós temos, por exemplo, estudantes que durante a década de 70, 80, eu estudei aqui em escola pública, 8 horas você era liberado para casa. Não tinha água no bebedouro, tinha água no banheiro, fica para casa. A criança não pode ficar na escola sem água. Né? Quantas aulas eu perdi? É por isso que foi legal eu, ituano, ter feito esse estudo, porque eu senti na pele muita coisa. Né? Quantas aulas eu perdi, quanto de ensino, né, daquele ensinamento, daquele conteúdo que eu deixei de ter. Então, se você colocar isso numa balança, né, as consequências sociais e econômicas ao longo de um século, é muita perda. Tá? Com relação ao ano de 2021, né, que você citou, pandemia, olha, eu acho que os problemas eles continuam sendo os mesmos. Tá? Comércio de água, você tem gente gastando mais dinheiro comprando água, tanto a população como empresas. Né? Quando eu fiz a entrevista com a Elmachips, a Elmachips gastava R$500 mil por dia no caminhão de água, nos anos de 2000. Tá? Para comprar água quando não tinha na torneira. Era um prejuízo tremendo. Eles já tinham, inclusive, mudado parte da empresa para Sorocaba. Está no meu trabalho também. Você tem pessoas comprando, fazendo vaquinha para comprar. Isso quem consegue comprar, porque tem os que não conseguem. E esse que a gente tem que atentar. Né? No ano de 2014, eu recebi um vídeo, na época, que eram pessoas, acho que na Vila Progresso, pegando água de um brejo, tá? Com aqueles galões de 2 litros, a água estava preta, de sujeira, levando para casa, para cozinhar com uma água barrenta. É um negócio horroroso. Então, continuam os problemas. Depende do tamanho da estiagem, entendeu? Se a estiagem for leve, você vai ter um problema minimizado. Se ela for intensa, vai ser grande. Se fosse esse ano, 2021, desculpe, a mesma estiagem de 2014, 13, 14, foram 2 vezes, você teria os mesmos problemas. Não acredito que tenha mudado muito isso, tá? Porque o problema não é solucionado e as pessoas
se viram como mudar. O problema do ano 2021 foi que nós, além de tudo, tivemos um ano pandêmico. Então eu posso colocar de coisas novas para você. Concentração de pessoas em bicas de água. Significa disseminação do vírus. Tá? Coisas que me vêm à cabeça agora. Concentração de pessoas em hospitais, porque eu me lembro de 2 surtos de virose, eu peguei. Isso leva as pessoas para o hospital. Mistura com as pessoas que estão infectadas com Covid. Bom, espalha. Então eu acredito que ela tenha sido pior na parte social, né? Talvez nós tivéssemos tido algo diferente se fosse no ano não pandêmico, mas eu acredito que ela tenha se intensificado em termos de reflexos negativos por causa da concentração de pessoas, né? Principalmente em hospitais, com virose e outras coisas provocadas pelo consumo de água ruim, né? De água sem tratamento ou estagnada. Então, assim, é uma bomba relógio, é um problema. Poderia ter sido pior do que foi. E fomos salvos, mais uma vez, pelas chuvas. Pelas chuvas de agora. Ela tardou um pouquinho, teria que começar em outubro, Laninha fez com que viesse em dezembro, janeiro praticamente. Mas fomos salvos de novo pela chuva. Eu acredito que ainda estamos à mercê disso. Melhorou? Não dá para dizer que a perda de água em Itu hoje ela deve beirar uns 30%, talvez. Tá? Melhorou dos 55%. Né? Houve investimento, de fato, pelo Águas Itu e até pelo poder público. Mas não soluciona. Ainda está longe de solucionar o problema. Né? E volto a falar, a gente não pode pensar nele só quando a água falta na torneira. Tem que ser uma problemática discutida constantemente, né? Principalmente em épocas que está tudo bem, que é quando você pode agir. Você pode desassorear um reservatório quando não está em calço, quando está tranquilo. Eu posso abrir um e desassorear. Né? Eu não posso mexer nele quando está seca. Só tem um pouquinho de água no fundo, se eu for mexer eu fico sem nada. Então parece que as pessoas lembram de agir apenas quando o problema já existe. E aí você não pode agir por vários motivos. Então é uma reflexão que nós temos que fazer. Né? Em tudo, não só na questão da água, mas vamos pensar mais em prevenção do que em mitigar o problema depois que ele acontece. Bem, chegamos agora à nossa última pergunta, Murilo. Há tempos, a ciência vem nos alertando que as mudanças climáticas estão provocando um aumento na intensidade e na frequência de eventos extremos, como o caso das secas e das cheias. O que pode ser feito para mitigar os impactos das mudanças climáticas no abastecimento público de água, na sua opinião? Na verdade, nós temos muita informação na mídia, mas o ser humano ele ainda não consegue detectar com certeza o tamanho da influência humana no clima. Tá? Eu me lembro, na USP, de alguns professores que eram exímios defensores das mudanças climáticas e outros que não acreditavam em nada. Então, a gente teve contato com bastante coisa. Eu acabei seguindo a linha de um professor que era o mais velho do departamento de geografia da USP, deu aula para mim no mestrado, que dizia: o homem muda a natureza, muda o clima, muda, mas ele tem uma capacidade de alteração bem menor a curto prazo do que ele acha que ele tem. O que ele queria dizer com isso? Que as mudanças climáticas ocorrem, a poluição, a interferência, isso é física, a gente sabe o quanto a poluição, os gases vão agravar o efeito estufa, etc. Mas ele defendia que os processos eram mais lentos, tá? E que tinha muito alarde, tinha muita coisa, muita informação falsa, muita gente falava coisa que não sabia. Eu acho que é por aí. Tá? Agora, há alteração, né? Desmatamento, poluição, retirada de recursos demasiado, individualismo, porque quando a gente pensa que em Itu, por exemplo, pessoas muitas vezes enchem piscina, enquanto outros não têm água. Não há uma conscientização no sentido de vamos deixar todo mundo ter o básico depois. Né? Cada um por si. Isso não é Itu, isso é a humanidade. A humanidade é assim. Então eu acho que essa série de coisas provocam uma situação de maior sofrimento humano. Né? Então os eventos extremos eles vêm acontecendo. Nós tivemos o 2021 para mostrar, né? Um ano de 4 geadas. A última vez que eu tinha visto geada foi em 1989. Eu fui procurar porque eu era pequeno. Eu falei, não, me assustei com o frio do ano passado. Itu não é uma cidade fria. Né? 4 geadas é uma coisa no ano.
Raramente você tinha uma a cada 5, 10 anos. Né? Então tem, de fato, algumas mudanças. É que a gente não sabe se essas mudanças são cíclicas, são naturais, ou o quanto o homem está influenciando nisso. Tá? Para a via das dúvidas, a gente tem que ter a ideia de que, de fato, influencia. Né? Para a gente poder até tomar cuidado com questões importantes, como o desmatamento, como eu já citei aqui. Né? E tudo que altera o ciclo natural, uma cadência natural, né, vai trazer mais sofrimento humano para as pessoas e principalmente no sistema capitalista para aqueles que estão excluídos, né, ou que estão pouco inseridos. Quem pode pagar, né, se vira comprando água, né, ou enchendo piscina, ou sei lá, fazendo uma cisterna. Né, mas aquela pessoa que não tem condição, ela vai tomar uma água contaminada, ela vai tomar uma água suja, ela vai ser a primeira a ser afetada com isso. Né. Então eu acredito que sempre temos que ter consciência, né, de manter o natural, tentar alterar o mínimo possível, né, a natureza, porque nós mesmos vamos pagar a conta disso. Tá? A única coisa é que a gente não sabe ainda o quanto que de fato a gente influencia, mas influencia. Né? Esses estudos eles vão vir conforme o tempo for passando, a gente vai tendo mais dados a respeito disso. Né? Cada um deve fazer a sua parte no sentido de preservação, né, de uso da água em Itu, né? Vamos voltar para o caso de Itu. Então, é preciso, de fato, né, ter a consciência, evitar o desperdício, pensar o próximo. Né? Eu acho que talvez isso seja a questão mais importante nesse momento. E cobrar. Né? Cobrar porque todo mundo é cidadão, todo mundo paga suas contas. Né? E a história é antiga, já sabem há muito tempo do problema. Né? Tem que ser cobrado. Não podemos deixar de cobrar. E, mais uma vez, falo aqui, não culpe São Pedro, né, por a questão da água. Volto a falar. Então tem nada contra quem, né, acredita, eu sou também cristão e tal, mas a gente tem que cobrar quem de fato imediatamente pode alterar, né, a situação da água. Então as cobranças, e quanto mais cultura a gente tiver, quanto mais as informações forem divulgadas nesse sentido, né, eu acho que é melhor. E eu vi em 20 anos, né, da divulgação do trabalho, vai fazer agora no ano que vem, eu vi uma diferença brutal. Eu fico muito feliz por isso, porque as pessoas já não caem mais na ideia que o natural provoca tudo, e aí eu vou para casa chorar e rezar, porque não tem o que fazer. Né? Tem sim. Então a gente tem que ser uma combinação de fatores. Né? Sociedade fazendo a parte dela, poder público fazendo a parte dela. Né? E aí, se ambos fizerem, quando a gente tiver alguma mudança climática, porque vai ter, né, alterações climáticas são cíclicas, a gente consegue, em conjunto, evitar que o dano seja grande. Porque não pode cada um agir por si ou não agir, e a hora que o problema vier, todo mundo se dá mal. Murilo, muito obrigada pela sua presença aqui no Museu da Energia de Itu. Foi um prazer recebê-lo e espero que você venha nos visitar mais vezes. É isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado desse nosso bate-papo. Não deixem de conferir os conteúdos do Museu da Energia no nosso canal do YouTube e até a próxima!